Boa noite, estamos no ar, programa Boa Vida, ao vivo com você, para que você tenha mais saúde. Continuando aí essa temporada de beleza, hoje nós vamos falar sobre depilação definitiva. Depilação definitiva com um laser, que é um super laser que nós temos aqui em Goiânia, muita gente nem conhece, porque eu acho, se não me engano, eu andei olhando, parece que não tem outro laser, só tem um lugar, que é o Hospital Unic, que é o hospital que é o nosso parceiro, e que eu estou dando ali uma volta por ali, sabendo tudo que tem do Centro de Estética do Hospital Unic para trazer para a gente. Porque nós estamos no final do ano, é hora de parar, tirar o pé do acelerador, do trabalho, com a gente começar a refletir sobre que estilo de vida nós estamos tendo, refletir sobre o espelho, o que o espelho está refletindo, se você está satisfeita ou não, e mesmo estando satisfeita, por que não fazer alguns outros tratamentos de ponta, com alta tecnologia, que a nossa cidade tem e oferece a você? Então, nós convidamos novamente a doutora Cláudia Arantes, ela é dermatologista. Boa noite, doutora. Boa noite, Aurélia. A doutora Cláudia esteve conosco a semana passada falando sobre laser de CO2 fracionado. Inclusive, eu fiz um e daqui a 45 dias eu devo fazer outro, só que eu fiz com a doutora Karina Pesqueiro, mas é da equipe do Corpo Médico do Hospital Unic. E hoje nós vamos falar sobre esse laser, que tem um diferencial incrível. Ou seja, sabe aqueles pelos que estão incomodando e que nascem e que são espessos e que engrossam a barba dos homens, que encrava e dá trabalho? Dê adeus a eles. Nós vamos falar sobre depilação definitiva e saber tudo sobre o laser Light She Do It, com a doutora Cláudia Arantes. Depois, a gente vai ter um tricô, papo de comadre, com 3 pessoas que eu amo de paixão, e são 3 pessoas que, de algum tempo para cá, mudaram radicalmente o estilo de vida e a forma de encarar a vida e a forma de encarar o espelho. Nós estamos falando novamente de beleza, novamente de conforto. A gente vai falar com Alice Rodrigues, boa noite, minha querida, Flávia Alessandra e Eugênia Guilherme, que, coincidentemente, é a mamãe. Nós vamos falar sobre a renovação de todo o sorriso, através de implantes, tirando falhas, enfim. Hoje a gente não vai falar com os nossos implantodontistas, que é o Dr. Jairo José e o Dr. Darílio Edin, porque realmente vai ser um papo de comadre. A gente não vai falar de técnica, o que eles fizeram, o que eles não fizeram. A gente vai falar o que eu desejo aqui, é saber como é que as meninas estão, né? Como é que era, como é que ficou, o que mudou na vida delas. Então, o nosso programa super alegre, super pra cima, está começando agora. E eu conto com você. Até já. Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu. Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unic. Agora você pode ver. Hospital Unic. Conceito máximo em hospital. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Estamos de volta e ao vivo, são 8h05 da nossa quarta-feira de saúde.
Então, eu quero começar o programa mandando um beijo bem grande para Ivone Silva, nossa querida comunicadora. A Ivone Silva faz agora, sexta-feira, o seu troféu Persona. Ela vai homenagear muitas pessoas no seu troféu Persona e é uma lutadora, é uma mulher de muita fibra, que está ralando, tadinha, está aí nos preparativos finais, está tendo tempo para nada, mas com certeza a festa será um sucesso como todas, né? Se não me engano, é a 20ª edição dessa festa. Eu vou estar lá, homenageando a minha amiga. Vamos começar? Vamos falar sobre laser, Diet Light She Do It, que é um laser para depilação definitiva. É isso, doutora? Isso mesmo. Eu tenho depilação definitiva, todo mundo fala, todo mundo sabe, mas esse laser é um laser diferente, tem uma ponteira nova. O que é o laser Light She Do It? Light Shear Do It realmente é um laser bem diferenciado. Agora, mais do que o anterior, porque ele apresenta uma ponteira onde ele pega uma extensão maior e ele tem um sistema a vácuo que diminui muito o processo doloroso. Então, e também diminui o tempo. Aquela região onde nós levaríamos 1 hora para fazer o procedimento no Light Shear antigo, hoje nós levamos mais ou menos uns 15 minutos. E realmente a dor, ela diminuiu bastante com essa nova tecnologia, com essa nova ponteira. Olha só, doutora, esses dias eu estava conversando com o Matheus, meu filho, ele olhou para mim assim, me chamou de Pereirão. Eu falei, Pereirão? Eu não tenho bigode. Ele falou, mãe, parece que tem, mas eu olhei, eu realmente não tenho pelo, mas da última vez que eu fiz a depilação, eu tirei com cera. E eu acho que manchou um pouquinho, porque pelo não tem, mas fez uma manchinha. É verdade que a cera mancha? Não, isso procede. Tudo que leva a pele a um processo inflamatório e tem irradiação das luzes, aqui a gente está tendo irradiação de luz. Não só o sol, mas outros tipos de luzes podem levar a manchar. Então, aquele processo de puxar com a cera cria uma inflamaçãozinha que, ao ter incidência de qualquer tipo de raio de luz, leva à mancha. Eu achei que ficou assim um leve sombreado. Depois eu olhei de novo. Eu desaconselho. E outra coisa, me disseram também que tirar o buço com a cera leva à flacidez da pele. Isso é mais verdade quando se trata da pálpebra superior. Em buço eu não consideraria muito. Quando a pessoa faz a sobrancelha com cera. Isso sim. Essa região ela é mais frágil, pode sim levar à flacidez. E você acha que as contraindicações da cera são só essas duas, mancha e flacidez? Pode levar a agravar a foliculite, porque ela extrai a raiz do pelo. Então, o pelo, quando ele vai crescendo internamente para romper a pele, ele tem dificuldade, a pele se formou por sobre, ele vai ter dificuldade, aí sim vai criar o processo inflamatório e criar aquilo que a gente chama de foliculite. Encrava? Encrava. Então, o pelo retirado, né, na haste, como quando a gente corta ou raspa com gilete, ele vai nascer com mais facilidade do que quando nós extraímos a porção interna dele. Então, gilete, a lâmina é melhor do que... Sim, para não causar a foliculite, sim. E é verdade que a lâmina engrossa e aumenta? Não, isso é mito. Mito. Se isso fosse verdade, eu digo para as minhas pacientes, a Xuxa rasparia a cabeça todos os dias com gilete, né? Para aumentar o pelo. Ela vai nascer como o seu pelo é. Entendeu? Então, isso é mito. E quais são as contraindicações da lâmina? Da lâmina? Não tem alguns pacientes que o irritam, mas elas irritam mesmo com outros tipos de procedimento que não seja o laser. Mas uma pessoa, por exemplo, que tenha muito pelo, realmente deve ser incômodo ficar passando a lâmina. A lâmina. O ideal é ir lá fazer com a gente na Unic, o Light Shear Do It, que sem sombra de dúvida vai resolver o problema de pelos encravados, de hiperpigmentação, melhora muito pessoas que têm hiperpigmentação, não só na virilha, mas na axila. Excelente. E tem muitos rapazes, por exemplo, que têm problemas na barba, problemas de, por exemplo, o pelo que nasce contrário, o pelo que encrava, a própria irritação da pele, quem tem muito pelo no rosto ao fazer a barba 1 vez por dia ou 2 vezes por dia, isso também pode provocar uma irritação. Você considera a depilação definitiva interessante para os homens no rosto?
Nossa, super interessante. Assim no pescoço, assim, Isso, ó. eu tenho muitos... Ou mesmo aqui na nuca. São as indicações, assim, de eleição. Eu tenho pacientes advogados que fazem barba todos os dias e tem a lapela do terno que encosta muito aqui. Então, cria um processo inflamatório. Esses pacientes sentem um alívio, um conforto enorme fazendo a depilação definitiva nessa região. E pode fazer no rosto todo? Pode fazer no rosto todo. É mais laborioso, mas assim, dependendo a densidade do pelo, o tom do pelo, a grossura do pelo, aí sim a gente vai saber quanto tempo vai levar, se vai demorar muito ou não. Tem alguns homens que têm menos barba, então é um processo mais rápido. Mas aqueles que têm muita barba, aí é um processo mais lento. Aí seriam mais ou menos quantas sessões? Então, a gente vai avaliar isso daí, né? Se for menos denso, é aproximadamente umas 6 a 10 sessões. É muito difícil estipular exatamente. Mas na primeira sessão o paciente já percebe a diminuição do pelo, que chega em torno de 20%, e ele já se sente bem estimulado aí para as outras sessões. Vamos então entender como é a depilação definitiva Light Do It. Na verdade, me fala um pouquinho sobre o crescimento dos pelos e as fases do pelo. Isso, é legal você falar isso. O pelo, ele possui 3 fases. E o laser vai pegar uma dessas fases, que é a fase onde o pelo é anágeno, está em crescimento. As outras 2 fases o pelo não pega, por isso a necessidade de que nós façamos o laser novamente com um período de mais ou menos 30, 40 dias. Não pega porque o pelo não saiu ainda? Ele está interno? Não pega porque ele não está com a papila aberta, colocando à disposição o bulbo, que é aonde nasce o pelo. É onde vai atuar então, o laser. As outras 2 fases, que é a fase telógena e catágena, o laser vai ter a emissão do laser, vai queimar o pelinho, mas não vai destruir a raiz. Por isso a necessidade da gente... Tem pacientes que falam, não, doutora, vamos fazer uma sessão hoje, semana que vem outra. Não, vai ser em vão. Por quê? Porque a gente precisa rodar, dar tempo para rodar essas fases. Entendi. E para que a gente possa pegar o pelo na fase adequada, que no caso é a fase anágena. Entendi. E por que eles chamam de depilação definitiva? Porque não é definitivo, doutor? Isso, definitivo, Aurélia, é a quantidade e a espessura. Então, nunca mais o paciente terá a mesma quantidade e nunca mais a mesma espessura. Surgirão alguns pelos, sim. Por isso a necessidade de você fazer algumas sessões de manutenção, uma vez a cada 2 anos. Né? Mas é excelente, né? O alívio é considerável. O paciente relata que melhora bastante a qualidade de vida quando ele tem problemas associados ao pelo. Como você mesmo disse, tem umas pseudofoliculites de nuca, tá? Que dá um alívio muito em homens, né? Essa pseudofoliculite em barba e muitas pacientes na virilha também. O que você falou? Pseudofoliculite na virilha, que é aquilo que você falou que o pelinho nasce por dentro da pele e causa aquela inflamação toda. Então, a indicação precisa esse tipo de alteração. Então, a gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouco nós vamos voltar e aí nós vamos saber quem é que pode fazer essa depilação. Vamos falar da virilha, porque realmente é um conforto muito grande. Não só as mulheres, os homens também. Os homens estão cada vez mais vaidosos. Muito pelo, é feio, não é anti-higiênico, ainda mais num lugar de calor feito nosso. Enfim, vamos continuar essa conversa daqui a pouco. E logo depois vamos receber 3 garotas. 3 garotas que estão muito felizes e que sorriem o tempo todo. Por que será? Daqui a pouco a gente fica sabendo. Até já. Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu. Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unique. Agora você pode ver. Hospital Unique. Conceito máximo em hospital. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet.
Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Estamos de volta e antes de recomeçar o nosso papo com a doutora Cláudia Arantes sobre depilação definitiva com laser Lightshear Do It, eu quero mandar um beijo para toda a família Oliveira Reis, do Laboratório Núcleo. O doutor Cid Oliveira Reis está sempre aqui conosco, você conhece, claro, nosso consultor em endocrinologia. Então, se você vai fazer um check-up, eu sugiro a você que faça no Núcleo, porque eu, por exemplo, estou sempre fazendo e eu vejo a dinâmica desse laboratório, como que funciona, a organização, o equipamento, a tecnologia usada, os profissionais, tudo de primeira linha, a rapidez do atendimento, da entrega, do cadastro, tudo é com qualidade, tudo é com zelo, ou seja, o cliente tem valor, o cliente é olhado pessoalmente, não é aquela história de mandar aquele monte de gente, vamos, e dane-se, tendo cliente é que importa. Não, o Laboratório Núcleo é criterioso, por isso é o que mais cresce, é um dos que mais crescem no Brasil, por isso que leva a assinatura dessa família, que é uma família de endocrinologistas, de patologistas, que é a família Oliveira Reis. Um beijo para Heloísa, Thaís, Sirion e o doutor Cid, que são do peito. Conversa agora com Cláudia Arantes, ela é dermatologista, a gente estava conversando anteriormente, agora a gente continua esse papo sobre depilação definitiva com o laser Lightshear Do It, que é um laser que, se não me engano, o único que existe aqui em Goiânia é no Hospital Unic. Mesmo porque esse diferencial, isso que a Cláudia estava falando, esse laser é um laser muito caro, não é um laser simples que vai ali e compra, né, doutora? Realmente. Ele tem uma tecnologia avançada. É caríssimo. Ele é caro. Mas esse preço não é repassado para o cliente. Interessante que você ligue lá e faça seu orçamento, porque, de repente, é uma coisa acessível que você pode fazer e que é legal, porque, além de toda essa tecnologia, não dói, né? E essa é um tremendo de um diferencial. A gente estava falando aqui nos bastidores com o João, que tem nosso câmera que tem muita barba, e ele citou a luz pulsada como uma das formas de depilação, é verdade, doutora? É verdade. A luz pulsada, juntamente com outras possibilidades de depilação, ela não nos oferece a mesma possibilidade que o laser Lightshear oferece. Então, o Lightshear pode ser realizado em peles negras, morenas e bronzeadas. A luz pulsada, não. E a luz pulsada é uma tecnologia, para nós isso é muito importante. O laser, ele emite uma luz que ela é direcionada, colimada e seletiva. E a luz pulsada não tem essa mesma emissão de luz. Então, são aparelhos distintos, que, é claro, vai nos dar resultados distintos. A luz pulsada é muito legal também. Me disseram que é muito legal para quem tem manchas. Melanose solar. Senis nas mãos. Ótimo. Você considera esse tratamento, só mudando de assunto um pouquinho, porque senão depois foge, quem tem manchas senis sofre, porque enfeia a mão, acaba revelando a idade, não é legal, né? E são manchas que, engraçado, elas são amarronzadas, você pode passar cremes, clareadores, que a mancha é difícil de sair. Você considera a luz pulsada como um tratamento de excelência para quem tem manchas senis? Sem nas dúvida. mãos? Nas mãos? Sim, sem dúvida. Colo também. Colo, face também. Melanose solar, a opção, sem sombra de dúvidas, é a luz pulsada. E melanose de gravidez? Manchas de gravidez? Não. Aí já é outra tecnologia, tá? Inclusive, nós falamos isso no outro programa. Teria que ser um laser fracionado não ablativo. Esse para melhor resultado. É ablativo. Esse é ablativo. Que é o CO2 fracionado ablativo. Isso. Entendi. E quem tem aquele olho fundo, assim, preto, assim, ó,
parece que a pessoa está cansada e muita gente tem esse problema de difícil tratamento também. Difícil. Nós podemos, neste caso, associar várias tecnologias, até porque nenhuma delas vão nos dar excelência total nesse tratamento. Então, a gente tem que usar tratamentos domiciliares, pode ser utilizado a luz pulsada, o CO2 fracionado e também não ablativo. A gente pode casar várias tecnologias. E resolve? Assim, 100%? Não. Olheira é uma pedra no nosso sapato ainda. Nós melhoramos bastante. Tá, vamos voltar para a depilação. Eu estava olhando uma moça que fez, porque agora eu fico olhando lá no NIC tudo que tem no centro de estética, porque realmente é muita tecnologia aí, e me encanta isso. Eu estava olhando uma moça que fez a depilação nas axilas, ela estava com as axilas branquinhas, assim, aquela coisa limpinha, gostoso, bonito de ver a pessoa levantar o braço, não tem aquele pelo grosso, tudo bonitinho, lisinho. Isso, me fala um pouquinho sobre essa depilação nas axilas. Então, nas axilas e na virilha, nós vamos obter um resultado melhor. Por quê? Essas regiões, elas apresentam pelo grosso, escuro, e é esse pelo que o laser vai pegar com maior propriedade. E vai ter um clareamento nessa região. E o resultado é mais rápido, inclusive, do que no buço. O buço, os pelos normalmente são mais finos. Então, o laser vai pegar um pouco com menos propriedade do que nas axilas e na virilha. Porque ele tem predileção por pelos mais grossos. Ele tem melhor Por isso que vocês falam que antes da sessão de laser Light Shear Do It, é interessante depilar com lâmina? Com lâmina, isso mesmo. Para fazer o tratamento, a gente aconselha sempre que o paciente não remova a raiz, nem com pinça e nem com cera. Porque nós precisamos da porção interna do pelo na epiderme para que esse pelo conduza até o bulbo, lá embaixo, que é a raiz do pelo, o laser, a luz do laser. Então, vai ser depilado durante o tratamento com gilete ou com tesoura. Ou aqueles produtos químicos que destroem aquela porçãozinha externa do pelo. E como existe a predileção pelo pelo mais grosso, de repente a pessoa pode... Não tem jeito de engrossar antes, não? Dá um jeito de engrossar? Você disse que a lâmina não engrossa, né? Não engrossa. Não adianta. Inclusive, essa questão aí poderia já me questionar em relação ao pelo branco, porque não pega pelos brancos. E é um problema, porque às vezes a pessoa ficou branco o pelo e agora quer depilar. E tem algumas tintas que são utilizadas, mas o resultado não é bom. Nós não utilizamos. Mas agora, aqui, só uma conversinha aqui. Se a pessoa tem, por exemplo, nas pelinhas, na sobrancelha branco, ou mesmo os pelos pubianos, que tinta é essa? Não, essa tinta ela é transitória, ela não é só com o objetivo para que o laser não que pegasse. Tem, eu ainda não tenho. Não, essa tinta, ela é lançada no mercado para que corasse o pelo branco e o laser pegasse, mas não deu certo, a resposta é ruim. Ela sai, ela não dá essa alteração tão definitiva como nós gostaríamos. Entendi. Tem algumas coisinhas aí no mercado que favorecem bastante o pelinho branco da sobrancelha. O quê? Um princípio ativo, é a bimatoprosta. O que é isso? É um produto, eu vou falar o nome comercial, é o Latice, né? Como? O Latice. Inclusive, ele está sendo estudado. Parece que alguém já me falou sobre isso aqui. Ele serve para alongar os pelos dos cílios e alonga também e aumenta os pelos das sobrancelhas e escurece. Latice, onde compra isso? Farmácia? Farmácia, mas precisa prescrição médica e precisa acompanhamento médico. Tem alguns efeitos colaterais que podem ser Mas isso aí não é indesejáveis. problema. Interessante é que estão surgindo novos produtos que vêm de encontro a esses problemas que são incômodos. Né? Por exemplo, uma pessoa que não tem muitos cílios, é tão bonito a gente passar um rímel e ficar alongado, é tão feminino, é tão charmoso, e dá resultado mesmo isso? Aurélia, dá resultado. Como toda medicação, eu até falei isso para você também, toda prescrição médica tópico. É tópico, mas pode ter efeitos colaterais e tem algumas contraindicações. Né? O que, por exemplo? Pode irritar, coçar os olhos. Quem tem os olhos claros pode dar uma escurecida nos olhos. Mesmo. Tá, e sobrancelha, por exemplo, sobrancelha aumenta e tira o branco. Olha que beleza.
Ele, Que inclusive, bom, está né? sendo estudado. E pode pra passar na ser cabeça usado- também? Não, ainda não. Ele está sendo estudado para esse objetivo, mas ainda não tem nenhuma Mas decisão você sobre. acha que daqui a pouco Eu penso que sim, vai logo. surgir um produto Eu aí para penso cabelo que branco? sim. Porque não é possível, né? A gente ficar passando, por exemplo, tinta, acaba estragando o cabelo fica sem brilho. E ninguém merece cabelo branco. Porque nós, mulheres, sofremos muito, né? Você não concorda? A gente sofre muito porque é um patrulhamento em cima da gente. Um cabelinho branco, ele não aparece, ele grita. Você vê, eu estava falando com a Nívia ontem, o Antônio Fagundes. Tá com umas bolsas desse tamanho de gordura nos olhos, cabelo branco, gordo, barrigudo e charmoso. Como é que pode? Ninguém merece. Vai Não botar tem uma mulher no lugar exigência, dele, vai botar. Né? Mas tem que ter, é verdade, tem dinheiro, né? Tem dinheiro, homem com dinheiro. A minha irmã está falando aqui, mas tem dinheiro, né? Não é bem assim, não. Estou falando do charme mesmo, do efeito visual que incomoda demais, sendo na mulher, incomoda muito pouco sendo no homem. Mas, enfim, é a realidade e a gente não vai dar a bandeira de sair com cabelo branco e sobrancelha branca, enfim. Por falar nesses atores aí de TV aí, o Tony Ramos é um candidato ao laser, Light, sem sombra de dúvida. Costas e peito. Né? Muitos homens não gostam de... E realmente é feio, eu acho feio. Eu também. Mas é uma extensão grande da pele. Como é que é feito? É feito toda essa extensão de uma vez só? É feito toda essa extensão. Antigamente a gente demorava muito para percorrer toda essa extensão, né? Agora não, é bem mais rápido e com o mesmo efeito. Então a gente gasta aí mais ou menos uns 15 minutos para fazer um dorso. Né? Então, ótimo resultado. O laser light shear pode ser realizado em qualquer área do corpo. Ele tem duas ponteiras, uma grande para essas extensões que são maiores e para áreas bem íntimas mesmo, a gente tem uma ponteira pequena para trabalhar essas regiões. Então, toda a área do corpo pode ser epilada com laser light shear do it. Entendi. Então, no caso, por exemplo, da virilha e toda a extensão dos pelos pubianos, se a pessoa quiser tirar tudo com o laser... Pode, a gente remove. Muito bem. Gostei, doutora. Acho que ficou bem entendido. Agora, se você tem alguma dúvida, vai para o nosso site www.aurelioguilherme.com.br que a gente pode passar as dúvidas para você? Estarei à disposição, Aurélia. Tá, e aí você manda a sua pergunta que a gente passa para a doutora Cláudia e logo vem a sua resposta. Obrigada, minha querida, Obrigada mais uma você, vez. querida. A doutora Cláudia vai estar no Diário da Manhã, desse domingo, quando a gente escreve, tem a nossa coluna lá, e você pode, mais uma vez, se informar e, se você quiser rever essa entrevista a partir de, se não me engano, 2 horas depois do programa, nossa equipe lá do site já vai estar com o programa no ar, para sempre. Obrigada, minha querida. Um beijo a todos lá no Rio. Outro para você, querida. Até mais. Daqui a pouco, vamos conversar com 3 garotas que estão muito felizes, estão muito sorridentes e a gente vai saber por quê. Que é a Alice, a Flávia e a Eugênia. Até já. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu. Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unique. Agora você pode ver. Hospital Unique. Conceito máximo em hospital. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença.
12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. De volta no programa Boa Vida, e antes da Cláudia ir embora, eu esqueci de fazer uma pergunta que eu acho importantíssima. Algumas crianças apresentam pelos, mesmo crianças pequenas de 5, 6 anos, eu já vi crianças assim, com pelos no busto. E só te perguntar isso, o laser Lightshear Duet, ele pode ser feito em crianças? Pode ser feito. A gente tem que descartar alterações hormonais. Descartado isso, a criança pode realizar o procedimento, isso vai ser um alívio, né? Porque as crianças, às vezes, com essa história de bullying, né? Elas são criticadas na escola e é perfeito. É indicado sim, é uma indicação precisa. Tá, então a mãe leva a criança no consultório, faz uma anamnese, exames clínicos para saber a questão hormonal e aí tá liberado. Tá liberado. Tá bom, amor. Beijo. Beijo, querida. Beijo, até mais. Então estamos de volta. Agora eu tenho assim um grande prazer de receber pessoas do meu coração, pessoas que estiveram comigo aqui desde o ano passado e pessoas que tinham ali um problema sério de dentição e que isso atrapalhava toda a autoestima, todo o jeito da pessoa encarar o espelho e, consequentemente, encarar a vida, o lado social da pessoa ficava muito triste. E aí essas pessoas mudaram radicalmente de vida a partir do momento que elas trocaram os dentes e melhoraram o sorriso. Então, boa noite, Eugênia. Você vira um pouquinho para lá, por favor, senão você vai ficar de costas, virada para lá. Isso. Aí, Eugênia, ela tinha dentadura, prótese, as duas. prótese, e isso a vida inteira, a mamãe, ela é minha mãe, tá, gente? A vida inteira ela sofreu muito, porque na época, eu vou começar a falar rapidinho, depois você fala, arrancaram, assim, antigamente na época da mamãe, tinha um probleminha só no dente, arrancava tudo, né, mãe? Não era assim? A mamãe fez a prótese, implantes, em cima, embaixo. Flávia Alessandra, minha querida amiga do coração, Flavinha, e nós nos conhecemos na faculdade, eu entrei na faculdade de Direito, parei porque eu não tenho tempo, mas eu entrei, me disseram que eu entrei na faculdade de Direito foi para conhecer a Flávia, né? E a Flávia, eu quero só mostrar para vocês aqui, pode mostrar, Flavinha? Pode, lógico. Vou mostrar para vocês aqui, Quando eu conheci, qual câmera? Essa. Quando eu conheci a Flávia, aqui, dá uma olhada aqui. Tá dando reflexo? Aonde que é o contrário? Gente. Aí. Onde que é o contrário? Aí, aqui, isso. Essa era a Flávia, né? E depois, olha a Flávia. Nossa, mas uma diferença incrível, 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 incrível. Então, quando eu conheci a Flávia, eu vou contar rapidinho a história, que foi assim, o primeiro dia de aula. Eu entrei, sentei, assim, quietinha, né? Depois de 20 anos, novamente, num banco de escola. Aí me entra a Flávia e sentou assim, mais distante, menina inteligente, né? O professor ia falando, ela sabe tudo de filosofia. E eu falei, eita, vou sentar perto dessa menina aí, que essa menina sabe de tudo, sabe das coisas. E a Flávia tinha falhas, os dentes todos estragados, péssima. A Flávia tinha até estrabismo, depois, né, arrumou o olhinho. Enfim, hoje a Flávia está aqui, do meu lado, com esse sorriso feliz, muito bom. E a Alice, que é a nossa terceira amiga que está aqui, mesma coisa, só que a Alice tinha falhas, mas você tinha os dentes, né, Alice? Tem a Alice aqui também. Vou mostrar a Alice aqui, que eu pedi para os nossos consultores, Jair José e Dari Godin, para mandarem para mim, só para a gente relembrar. Olha só, aqui tem a Alice, ó. A Alice em cima estava péssimo. Há quanto tempo você fez esses implantes, Alice? 2 meses. Então, a Alice há 2 meses ela estava assim, com todos os dentinhos todos estragados. E a Alice é uma pessoa que ela trabalha comunicação na sua igreja, né, Alice? Você é, como é que fala aquele nome? Educadora cristã. Educadora cristã.
E claro que ela precisa de uma boa aparência, ela precisa ter liberdade para sorrir, porque o problema é o que eu considero maior, é a pessoa se aprisiona, ela perde a liberdade de sorrir. Como é que você não pode sorrir? Como é que você sorri? Como é que você entra? Muito difícil. Então, essas são 3 meninas que passaram aqui pelo programa, uma de 70 e poucos. Uma garota de 70 e poucos. São 3 gerações aqui, de 50 e poucos e 30 e poucos, que é a Flávia. Então, eu quero saber exatamente, vamos conversar sobre isso? Como é que vocês estão? Ótimos, maravilhosos. Me conta, mãe, me conta. Depois dessa cirurgia foi só beleza, só alegria. Eu lembro que você vivia com a boca machucada e não conseguia, não conseguia mastigar direito. Me conta um pouquinho Não, dessa história. tinha aquele desconforto terrível de caía. Eu não tinha liberdade para sorrir, eu tinha que rir com a boca fechada. Eu não tinha alegria, não, eu não gostava de viver. Não gostava de viver? Não, gostava de viver assim, passear, sair, ir festas, Porque eu a não mamãe gostava. é super alegre, é uma pessoa assim, Eu não gostava de sair, quer dizer, eu não gostava de viver, por causa dos dentes. por causa dos dentes. E foi sofrimento? Porque você trocou tudo, né? Fez implante de Não, cima, o meu tratamento foi super diferente das duas, Por quê? porque os meus dentes tinham sido extraídos há muitos anos. Quantos anos, mãe? Então, há cerca de uns 40 anos. Nossa. Então, quer dizer, murchou tudo, murchou. Tem isso também, né? Pois é, e elas não foram, tinha as raízes dos dentes, a boca era normal, a Alice, a boca normal, olha a boca da Alice, que gracinha que é. O queixo dela é bonitinho. E eu tinha essa tristeza de ter boca murcha. Então, quando eu vi que a tecnologia estava sorrindo para mim, aí eu me abri. Essa é a mamãe. Aí eu cheguei lá dos especialistas, eles falaram, não, pode fazer tudo. Eu fiquei assim, de queixo caído. Mas você estava com medo, não estava? Antes? Eu tinha medo demais, muito medo demais. Mas eu cheguei a chorar lá no consultório. Por quê? Porque eu achei aquela ideia incrível, maravilhosa. Eu não acreditava que existia isso para que eu pudesse aproveitar ainda nessa existência. E você sofreu? Não, eu não tive nada. Eu achei que... Eu nunca vi uma cirurgia ser tão fácil igual a essa. Fala a verdade, hein? Não, 18 dias depois eu estava no Rio, na formatura da minha neta, dançando, alegre e rindo. E comendo. E ninguém nem notou nada, que tinha roxo nem nada. Mas ficou roxo? Ficou, mas a gente passava uma basezinha e resolvia. Eu daquela alegria, naquela coisa, porque eu me soltei mesmo. Soltou a franja. Soltei. Mas por quê? Que eu tinha que estar amarrada? Eu já estava amarrada há muitos anos. Muito bem. Flávia Alessandra, eu considero das 3 o caso mais grave. Porque eu sei, mostrando as fotos aqui, a foto aqui, você não tem nem metade da ideia do que era a Flávia ao vivo, não era, Flávia? Então me fala um pouquinho de você também. Então, para mim, mudou minha vida, assim, da água pro vinho. Por quê? Porque eu peguei uma coisa que eu não tinha, que era autoconfiança, né? Eu não tinha... Autoestima eu nem falo, mas a autoconfiança autoestima é diferente. também não falo, não. Autoconfiança é aquela coisa, assim, de você não sabe como... Porque você pode gostar muito de você. Você pode ter até autoestima, mas a autoconfiança, ela já vem... Qual que é a ideia que aquela pessoa, ela tá me vendo, ela tá tendo de mim? Isso eu não tinha. Ela tá me vendo e ela tá rindo de mim? Isso, ela tá tendo. Qual ideia? Eu não tinha ideia. De que a pessoa poderia ser, ela tá olhando pra mim, sabe? O que ela tá pensando. Então, a autoconfiança pra mim foi uma coisa assim que foi decisiva, né? Depois que eu fiz os implantes. Outra coisa, eu sempre fui muito alegre, muito expansiva, eu gostava de rir. E aí, não que eu não risse, mas era aquele riso que, por exemplo, assim, dependendo perto de lugares que eu tivesse, eu tinha que rir fracionado.
é uma alegria que era expansiva, mas que às vezes ela eu tinha que lembrar, opa, peraí, nossa, entendeu? É uma coisa assim que travava. No meio da gargalhada eu lembrava. A gargalhada já não vinha com aquele gosto. E mesmo porque você vai se formar brevemente em direito, você vai ser advogada. Como é que você ia atuar profissionalmente com aquele sorriso, Flávia? Exatamente. E seria muito complicado para você. Seria. Muito complicado. E depois, como é que foi essa passagem durante a cirurgia e depois? Olha, na verdade, eu não tenho assim gravado na minha cabeça, porque a coisa quando é traumática, você lembra. O que eu lembro da cirurgia foi do açaí que eu tomei depois da cirurgia. Lá na sala lá na sala de recuperação, que é linda, que é um ambiente assim muito bonito, muito tudo verde, tem um terraço. É o que eu lembro da cirurgia, entendeu? Assim, e depois da minha reação, quando eu me vi no espelho. Mas dizer assim, que eu lembro na hora que eu entrei na sala e se eu senti alguma dor, não, nenhuma dor. Assim, em casa não, nem na sala. Mas eu não lembro de detalhes, o que eu lembro é do açaí. E depois, o pós? Não, nada, não senti nada, nenhum tipo de dor, nenhum tipo de desconforto, né? Nada, na verdade, a gente fica assim, porque a gente fica meio receoso, né? A gente não sabe se vai dar certo, né? Mas na hora que eu me vi no espelho, pra mim foi... Como é que foi essa... Foi uma emoção, né? Nossa, eu falei assim, não, eu olhei, foi o doutor Jairo que estava comigo, eu falei assim, não, essa boca não é minha, eu lembro que eu falei pra ele. Falei, não, doutor, não sou eu, sabe, assim, é uma coisa assim, é irreconhecível, é uma coisa que você fala, não, mesmo você tendo se visto no espelho tantas vezes, você não acredita. E tem uma coisa também que a mamãe falou que ela ficou murcha aqui, mas uma coisa que eu observei em você já tinha a boca bonita, mas os seus lábios, eles apareceram mais, porque ao colocar os dentes, isso parece que encheu mais um pouquinho, não foi, Flávia? Foi, muita gente pergunta, né, se eu fiz botox aqui na boca. Botox no preenchimento? Preenchimento, né, na boca, pra boca poder ficar cheia, não foi. Foi só a correção mesmo, porque meus dentes eram projetados pra frente. E praticamente amarrados, né? Antes de chamar o intervalo, eu quero saber da Alícia, nossa querida Alícia, nossa falante querida, que hoje eu ainda nem ouvi sua voz. Boa noite, minha querida. Boa noite. Você está com um sorriso lindo, hein? Pois é. Me conta. Estou aí curtindo o meu sorriso bonito. Não, tá tudo muito bom, né? Graças a Deus tá dando tudo certo. Deu até aqui, né? E vai continuar dando, né? Isso que a sua mãe falou, né? Isso que a Flávia falou aqui, realmente é a maior verdade, né? Não tem sombra de dúvida disso, né? Você tinha alguns dentes? Não tinha? Tinha. Me conta como é que era antes dos implantes. Bom, eu tinha uma parte que eram pivôs, né? E eu tinha uma parte que não tinha dente mesmo, que eu perdi as raízes, que já quando foi feito na minha adolescência, perto da época do casamento, 20 anos, 18 anos, foi feito pivô do lado direito e do lado... Pivô como é que é mesmo? Tem a raiz, aproveita a raiz e põe o ferro, né? Põe o pino, né? Com o dente. Deve dente. incomodar, hein? Não, até que não incomoda, mas é que vai indo, com o tempo ele vai aparecendo o ferro, né? Sim. Com o tempo o dente parece que vai descendo, não sei se a gengiva vai subindo e o dente parece que vai descendo, então vê aquilo, né? Então você tem um sorriso, os dentes são até bons, mas a gengiva você vê aquela divisa. Então fica muito feio na gengiva, né? A parte do dente com a gengiva fica preto, então fica muito feio. E depois, quando foi em janeiro, não, na verdade aconteceu isso em dezembro, eu perdi um dente da frente, que ele já era pivô. Como é que você perdeu o quê? Não, mordi alguma coisa assim muito pequena, para falar a verdade foi um grão de arroz, que eu estava refogando um arroz. Peguei aquele grão de arroz, eu gosto do sabor do arroz quando está refogado, né? Então mordi aquele grão, quando eu mordi eu senti um estalo. Aí fui ao dentista, na verdade eu senti um estalo, pensei, nossa, acho que quebrou alguma coisa. Aí no dente não tinha nada, né? No outro dia a minha gengiva já começou a aparecer uma inflamação. E criou um abscesso muito grande na minha Mas gengiva. o dente mesmo não quebrou? O dente mesmo não quebrou. Só traumatizou? Mas a raiz quebrou, a raiz partiu no meio.
Partiu, assim, ó. Partiu assim. Não. E aí o dentista falou, olha, não tem mais jeito, tem que tirar. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer, né? Porque eu já tinha os pivôs de um lado, tinha a ponte do outro. Ia ter que colocar, e foi feita uma outra ponte com um dente só da frente, né? Você conseguiu pôr um provisório? Coloquei uma ponte provisória até que eu pudesse colocar um implante. Mas o meu sonho, eu pensava que eu ia pôr um implante aqui, eu tinha sonho de colocar, né? Onde tinha falhas, né? Onde não tinha pivô. Então, e remover os pivôs e colocar futuramente. Mas a situação financeira é muito difícil. E aí a gente estava mudando para Goiás. Né? Vocês são da onde? Nós morávamos em Belo Horizonte. Na verdade, nós somos daqui de Goiás. Eu sou mineira, mas meus pais vieram para cá. Eu era adolescente, tinha 13 anos. Né? E a gente cresceu aqui em Goiás, Piracanjuba, na verdade. Ah, tá. Cidade de Piracanjuba, né? Que é entre Caldas e Goiânia. Então lá eu me formei, lá eu me casei, tive meus 3 filhos. E fomos depois, meu marido se converteu ao Evangelho, o primeiro, depois ele. E nós fomos para o seminário, nós fizemos seminário, né, de teologia pastoral, meu marido é pastor evangélico, e se formou e nós fomos para São Paulo. Ficamos 8 anos e meio em São Paulo, Praia Grande, na Baixada Santista. Depois nós viemos para Belo Horizonte, ficamos 8 anos e meio em Belo Horizonte. E você tem esses problemas nos dentes desde quando? Desde menina? Desde menina, desde adolescente. Vem convivendo com isso, com esse transtorno? A vida toda. Então, a gente vai conversar mais com as meninas. Daqui a pouco eu vou chamar um pequeno intervalo e daqui a pouco eu quero saber detalhes. Né? Porque, na verdade, é Deus no céu, doutor Jairo e doutor Dari na terra. Porque hoje eles estão muito bem. Vamos saber mais sobre os implantes dentários. Daqui a pouco, até já. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu. Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unique. Agora você pode ver. Hospital Unique. Conceito máximo em hospital. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Muito engraçado conversar aqui, gente. A Alice estava falando que... Como é que é, Alice, aquela história? Não tem que tirar mais o dente da boca e ficar na mão escovando, né? Que ruim, né? Quantas vezes eu já vi a mamãe ficar escovando a dentadura? Não, e aconteceu o seguinte comigo. Eu tenho minha mãe que mora comigo. E aí eu toda metida com meus dentes novos, né? Fui tirar a dentadura da mamãe para escovar e... Coisa horrível, coisa horrível. Mas isso é que eu chamo de cuspir no prato que come. Que é isso? Como que é ingrata desse jeito? Agora só falta a mamãe querer fazer implante da vovó de 100 anos. Eu quero. Não dá certo. Até de 90, eu já trouxe aqui um senhorzinho de 90 anos que fez implante. Agora de 100 anos eu acho que vai ser Não, mais mas difícil. uma coisa que eu acho interessante, que eu acho que sempre vai valer a pena. Que seja por um dia, mas vai valer a pena. Porque não tem dor mesmo, não é traumático. Ai, não sente né? nada. Não sente nada, não tem. Não sente nada. Né? Até falei com o doutor Jair, a única coisa que eu tive dificuldade, assim, que eu senti uma dorzinha foi quando eu fui passar o fio.
que é uma agulha de plástico que você tem que passar entre o dente e a gengiva, né? É. Então aquela agulha, na primeira vez que você vai colocar, eu tenho aquilo uma dói. coisa que eu estou procurando me adaptar ainda, que eu não achei o jeito. É a higienização dos dentes. Eu comprei o tal aparelhinho, tudo que existe, mas eu acho que ele não é muito... Alguém precisa de criar uma agulha nova, né? Alguém tem que inventar alguma assim, coisa eu para já poder a gente se sentir mais realizado. Não tenho mais dificuldade nenhuma com a agulha, porque vai indo o tempo, vai ficando a coisa tão prática que eu já não tenho dificuldade mais nenhuma. É igual Não, eu eu tava também falando. não tenho mais não, só na frente nos ainda. primeiros 3 semanas, você fica ainda assim, porque às vezes você compra umas que é errada, que é molinha, tem que ser a mais durinha, né, que é melhor, né? Mas aí depois você vai acostumando, já faz automático. É interessante. Hoje está todo mundo realmente, vocês acham que modificou tudo na vida? Um sorriso modifica tanto assim, gente? Nossa, dá muita segurança. Dá segurança, não é? Assim, a gente fica segura, pode rir à vontade. A gente não tem medo mais de sorrir, né? A gente não tem medo. Agora você Então, pensou, você está Tem medo rindo, de falar em sorrindo, tudo. cai ali a dentadura, ai que horror. E nadar. Uai. Quem tem dentadura não pode nadar, sabia? Não pode nadar. Não, a minha pelo menos saía. Não, sei. E beijar, pode? Beijar é horror. Não dá. Ó, eu tinha um cunhado que foi pro Rio de Janeiro na praia. Quando chegou lá, a dentadura foi embora. Foi embora. Essa pessoa passeando no Rio. Ué, gente, engraçado, uma vez eu perdi uma bolsa no aeroporto e fui lá para o Achados e Perdidos, tinha uma dentadura. Mas tem. Ué, como que alguém perdeu uma dentadura? Eu morei na praia há 8 anos e meio. Nós achamos muito. Quer dizer, achamos não, vimos, né? Que é isso? Eu nunca pensei isso, não. Flávia, e você, minha querida? Tão jovem, passou tanto tempo assim, com o visual prejudicado. E hoje? Então, nossa, hoje eu tô realizada, né? Eu depois que, como eu te falei, a autoconfiança, ela é tudo. Depois disso, eu já passei em 3 concursos públicos. Minha vida, assim, ela deu uma guinada em tudo. Porque às vezes até eu queria fazer, tinha vontade, mas o recato não deixava eu fazer, né? Às vezes eu ficava assim, mas eu vou lá, entendeu? Eu até pensei em não entrar na faculdade. Teve amigos meus que chegaram e falaram, não vai não. Olha como é que tá a sua aparência, como é que tá seus dentes. Eu que, como eu te falei, eu não tinha Você é destemida, né? Você é destemida. Então. Você encara, né? Se não tem tu, vai tu mesmo. Vai, né? Assim? vai, é verdade. E é verdade, só pra gente terminar. Se você não tivesse ido, não tinha chegado aqui, né? Pois é, tá vendo? Tinha uma coisa puxar a Não, e outra. outra coisa, a Flávia vai ser uma excelente advogada, excelente, com a inteligência dessa menina, vai ser tudo de bom. E me fala uma coisa, o doutor Jairo e o doutor Dari, eles são desse jeito mesmo? Quando eles, é desse jeito mesmo, eles são esses encantos mesmo? São, lá com nos bastidores? Sim, com certeza. Profissionais responsáveis demais. Então eu quero mandar um Muito beijo para educado. vocês dois, eles estão assistindo a gente lá. Então, assim, Nós também queremos mandar um A beijo para eles. humanização lá é muito grande, muito grande, muito grande. A equipe toda, desde As a moça da meninas são nossa, as maravilhosas. meninas, Agora, são gente, maravilhosas. é uma coisa incrível que eu achei. Realmente, isso eu acho. Eu nunca pensei que eu fosse ter essa possibilidade. Nunca. Pois é, Eu coisa nunca. linda, né? Graças a Deus. Até hoje você se emociona, né? Não, foi a mesma coisa que ganhar uma loteria. Mesma coisa mesmo. Foi a mesma Tá coisa. certo, gente. Então, eu quero agradecer a participação de vocês. Foi ótimo rever vocês. Eu quero mandar um beijo pro doutor Dari Godinho, pro doutor Jário José. Vocês também, né? Lógico, Todo mundo mandando um beijo para vocês. Beijo pra todo Quero mundo. mandar um beijo também pro pessoal da faculdade, que eu não vejo há tanto tempo. A Suelena, o Armando. Tá todo mundo lá? Todo mundo lá. Um beijo para todos da faculdade. E a semana que vem, certamente a gente vai trazer mais um tema bom para você, um tema que vai caber aí no seu caso, com certeza. Mandar um beijo também para o Manuel Paulino, que é o meu querido. Beijo para você. Então tá, gente. Obrigada. Adorei. Programa Boa Vida. Oferecimento. Laboratório Núcleo. Cuidando de você. 3223-5000. CBI. Centro Brasileiro de Implantodontia. Hospital Unique. Um novo conceito em hospital em Goiânia.